É um prazer estar num local onde já tenho uma certa familiaridade e isso é o essencial quando falamos destas coisas, acho eu. Estarmos num ambiente, enfim, de partilha e de reflexão em conjunto. Evidentemente, o essencial será vermos o filme daqui a momentos. Alguns conhecem este filme, outros irão vê-lo pela primeira vez. E a minha ideia hoje era, não tanto como fiz, aliás, da última vez, não tanto estar aqui a detalhar certos o enredo do filme, se quiserem, a própria construção narrativa do filme, mas falar de aspectos deste filme que, na minha opinião, fazem a sua singularidade. Portanto, este filme é um filme singular, vindo de um realizador que eu também considero singular. Já o caso Sokurov, eu poderia ter dito o mesmo, exatamente, por razões muito diferentes. É também um caso de singularidade dentro de uma singularidade, mas é precisamente este efeito de um realizador que nós reconhecemos imediatamente, mas que de repente estamos diante de qualquer coisa que é única nesse percurso que nós já reconhecemos. E, portanto, esta capacidade denota um artista maior, não é? Aquele que, de alguma forma, tendo a sua linguagem própria, e Rohmer tem-la, possui essa linguagem, mas que é capaz de não só se reinventar, mas também de se colocar perante certos desafios, por exemplo, de natureza técnica, se quiserem, no seu próprio trabalho de realizador, que nós não esperaríamos que ele aceitasse esses desafios. E o caso de L'Anglaise et le Duc, um filme de 2001, penso que saberão, portanto já um filme muito tardio no percurso de Éric Rohmer. Não sei agora dizer bem, mas estamos perante o antepenúltimo filme, se não estou em erro, de Rohmer. Portanto, este filme é um filme que aceita certos desafios da era digital. Isto foi absolutamente inesperado quando o filme saiu, na medida em que Rohmer era conhecido pelo seu gosto artesanal nos processos de filmagem, nos processos também de composição da própria narrativa fílmica. Um realizador, como ele gostava de dizer, onde os outros gastavam 10 vezes mais em produção, ele gastava sempre o mínimo possível, não porque isso fosse uma espécie de ascese, mas era uma escolha estética. Portanto, esse baixo custo dos filmes de Rohmer era sempre, antes do mais, uma escolha estética do realizador. Este filme foi surpreendentemente caro para Rohmer, não, mesmo na produção francesa não é um filme excepcionalmente caro, e se compararem, como sabem, com a produção internacional de origem americana, é um filme extremamente barato. Pronto, eu estou a falar destas questões de custos e de técnica, não para as destacar, mas para precisamente vos dar, desde logo, esta ideia de que estamos perante um realizador que pensa cada filme caso a caso. Cada filme é pensado em função de uma ideia estética do cinema. E esse aspecto é para mim o aspecto determinante. Questões como a utilização de certas técnicas digitais não foi para Rohmer nunca uma, digamos assim, uma escolha de primeira ordem. Foi uma escolha que obedeceu, curiosamente, ao imperativo pictórico que ele tinha escolhido para contar esta história, se quiser.
Ou seja, Rohmer utiliza meios digitais para utilizar a pintura no cinema. Bom, portanto, aparente contradição, aparente tensão no próprio processo fílmico, mas isso tem várias ordens de explicação. Eu não vou dar conta delas rigorosamente, mas vou tentar aproximar-me de um ou dois aspectos que aqui me parecem ser aspectos decisivos dessas escolhas. Voltando um bocadinho atrás, penso que todos saberão que Rohmer é um dos três mosqueteiros dos Cahiers du Cinéma, portanto, publicação decisiva nos anos 50, 60, para uma afirmação de uma reflexão sobre o cinema a nível europeu e particularmente em França. E os três mosqueteiros, três nomes que não são os únicos que tiveram associados aos Cahiers du Cinéma, mas são aqueles que provavelmente todos nós aqui conhecemos melhor, o próprio Rohmer e François Truffaut, evidentemente, e Godard, Jean-Luc Godard. De todos eles, Rohmer será talvez aquele que começará uma carreira cinematográfica de modo mais discreto. Rohmer tinha sido professor de literatura durante alguns anos, depois será, portanto, um dos fundadores dos Cahiers du Cinéma e durante anos vai escrever sobre cinema, quer nos Cahiers, quer noutras publicações periódicas e em jornais, e um belo dia ele começará a fazer cinema com pequenas películas, com meios puramente artesanais, e nunca abandonará totalmente esse modo de trabalho, que era aquilo que eu estava precisamente aqui a referir. Devo dizer, um aspecto muito pouco conhecido quando nós hoje falamos de Rohmer, é que Rohmer é um grande ensaísta. Portanto, temos um grande ensaísta aqui que já numa idade relativamente avançada, dos 40 e tal anos, aí começa a fazer cinema, mas que tem atrás de si uma longa experiência de reflexão ensaística, não apenas sobre cinema, mas sobre literatura, sobre música, que é um caso, um aspecto que eu queria aqui também sublinhar um pouco. Não vamos poder trazer aqui um exemplo, mais que um exemplo, aliás, trazer aqui um excerto musical que eu queria que pudéssemos escutar, mas tentarei dizer qualquer coisa sobre isso. Bom, eu gostava de citar precisamente um texto de 1961 de Rohmer, publicado nos Cahiers, onde ele diz: o amor do belo é coisa tão divulgada quanto o bom gosto é raro. São pelo menos paixões idênticas, mas não se dirigem aos mesmos objetos. O homem da rua ou o filisteu dedicam à beleza um culto que faríamos mal em menosprezar. Os meus confrades do cinema, amigos ou não dos Cahiers, não ficarão chocados se eu me espantar com o pouco uso que lhe dão, com a raridade na crítica cinematográfica da própria noção de beleza. Sei bem que a palavra não pode ocupar o lugar do argumento, mas não é a ausência da palavra que deploro aqui. Lamento, sim, a ausência de um certo ângulo pelo qual me parece natural ajuizar de um filme. Fim de citação. Este texto, como muitos outros, estão reunidos num belíssimo livro que foi publicado já nos anos 80, se não estou em erro,
Le goût de la beauté, o gosto do belo, da beleza, e eu chamaria a atenção para esta ideia da ausência de um certo ângulo pelo qual me parece natural ajuizar um filme. É precisamente esta questão, um certo ângulo. E parece-me que a beleza em Rohmer aparece qualificada e aparece praticada sempre desta forma. Bom, não vamos entrar no debate sobre o belo, debate clássico, evidentemente, e ainda por cima, o que me parece algo significativo e a que Rohmer faz uma alusão indireta neste texto, debate abandonado, de alguma forma, pela estética contemporânea. Tornou-se complexo, tornou-se difícil debatermos o belo em si. E, aliás, como sabem, muitos filósofos hoje duvidam da possibilidade de nos referenciarmos a um belo tomado em si mesmo. Mas este ângulo de que fala, este certo ângulo de que fala Rohmer, parece-me uma chave preciosa para podermos, precisamente, penetrar o seu próprio universo cinematográfico e estético, evidentemente. Um ou dois dados sobre L'Anglaise et le Duc, o filme que vamos ver hoje. Este filme, quando este filme surge, nomeadamente no Festival de Cannes, em 2001, se não estou em erro, o filme foi tomado não só como um filme inesperado na produção de Rohmer, já fiz referência a esse aspecto, mas é um filme que foi objeto de uma polémica em França. Para nós que não somos franceses, este tipo de polémica pode nos parecer um pouco distante, mas, evidentemente, ela está muito enraizada em França. É a polémica sobre a própria herança de 1789. A 1789, a Revolução Francesa, que, enfim, como sabem, não é apenas a Revolução dos franceses, mas é, de algum modo, a Revolução do mundo ocidental. E é, de alguma forma, a ruptura com o Ancien Régime, a ruptura com os modos de vida da velha Europa e o nascimento conturbado de uma nova Europa, de uma nova cultura e de outro tipo de transformações que, a partir daí, vão surgir. Bom, a outra polémica, também já fiz referência, foi, enfim, a tal utilização de meios digitais, de introdução de imagens por meios de sobreposição digital, não sei muito bem os termos técnicos, não é? Onde nós temos, enfim, as personagens foram filmadas em estúdio, aquele estúdio que hoje é muito conhecido pelas pessoas, um fundo verde, não é? Que permite depois inserir imagens de fundo de qualquer tipo aí. Bom, portanto, temos um Rohmer político, temos um Rohmer técnico, digamos assim, que foram discutidos durante meses, mas nem um nem outro me parecem ser o Rohmer essencial deste filme. Aliás, o Rohmer, de alguma forma, embora tenha respondido a algumas entrevistas na outra ocasião sobre estas questões, não se mostrou muito interessado em esclarecer demasiadamente estes dois tipos de polémica. Portanto, eu relembro-vos também muito rapidamente um ou dois aspectos da narrativa que o filme contém. Trata-se da história de uma senhora chamada Grace Elliott, uma inglesa que vivia em Paris, na região de Paris, ao tempo dos acontecimentos da Revolução Francesa. E, como sabem, os acontecimentos da Revolução vão se prolongar por alguns anos. Não é? É uma revolução que tem diversas fases, e pelo menos duas dessas fases estão retratadas neste filme. 1789, propriamente dito, e 1790, mais 1790, aliás, no caso do filme, que é um momento
em que a Revolução parece estabilizar-se dentro daquilo que seria uma monarquia constitucional. Aquilo que hoje chamaríamos uma monarquia constitucional. Portanto, como calculam, o rei ainda não foi guilhotinado. E isso ainda não parece uma perspectiva certa dos acontecimentos. Pelo contrário, de facto, parece haver a possibilidade de se estabelecer um regime constitucional desse tipo e as duas principais personagens, Grace Elliott e o Duque de Orleans, que foi seu amante e que agora é seu amigo, o Duque de Orleans perfia-se, apesar de ser um dos pares de França, perfia-se como uma das figuras mais importantes da Revolução. Portanto, ele assume-se como, digamos assim, um revolucionário. Nós veremos, os acontecimentos do filme estendem-se até ao ano 1792, e 1792 nós estamos em pleno terror. Portanto, estamos no terror. Evidentemente, como todos sabem, enfim, o sangue corre no Sena, a guilhotina também não tem falta de atividade e rapidamente o Duque de Orleans passará de companhão de route da Revolução para personagem ameaçada por essa mesma Revolução. Bom, em princípio, Rohmer inspirou-se nas memórias desta senhora, Grace Elliott. Ela consegue sobreviver, apesar de ter estado também à beira da guilhotina. Ela consegue sobreviver e temos, de facto, alguns textos de memórias que foram, digamos assim, a fonte para Rohmer escrever o seu guião. Aliás, Rohmer escreve sempre o seu guião, a não ser num ou dois casos em que ele trabalha diretamente material literário. E, precisamente, o outro caso em que Rohmer trabalha material literário é um filme belíssimo, que dista deste talvez 15, 20 anos, Perceval, Le Gaulois, que é um texto da gesta da Távola Redonda, francesa, Chrétien de Troyes, e é um filme todo ele filmado em cenário, em estúdio, com cenários, e nós podemos dizer, bom, afinal, Rohmer também é um realizador de filmes históricos. Há pelo menos 2 filmes históricos, se não contarmos o último, que também tem uma certa dimensão histórica. Bom, há 2 ou 3 filmes que poderíamos dizer são filmes históricos. Ora, eu não concordo. E, portanto, muito rapidamente, a minha ideia aqui era alinhavar algumas questões sobre esta questão do histórico, do cinema histórico, e o que é que isso significa. Não concordo. Penso que nem Perceval é um filme histórico, nem A Inglesa e o Duque é um filme histórico. São filmes, em todo o caso, que jogam com a questão do tempo, evidentemente. Jogam com o tempo. Jogam, nomeadamente, com um dos aspectos do tempo, que é o tempo histórico. Evidentemente, estamos em 1790, estamos em 1791, 1792. Portanto, são datas do calendário, são datas que estão longe de nós. Mas essa não é a matéria de Rohmer. Eu diria que, precisamente porque não podemos levianamente inserir este filme num certo género, eu diria que este filme não se parece com nenhum filme que nós já tínhamos visto. Mesmo, por exemplo, o chamado cinema filme de época, ou, alargando mais o conceito, o chamado cinema de arte. Bom, este não é exatamente um filme de género, seja ele qual for, e, no entanto, eu diria, este filme parece com muitos filmes que nós já vimos. Este filme tem algo de muitos filmes que nós já vimos.
mesmo com o filme melodramático, aquilo que podemos chamar um certo cinema melodramático, um cinema que apela a sentimentos vividos por todos nós. Que apela, por exemplo, a uma dimensão cotidiana da experiência dos seres humanos. Se conhecem a cinematografia de Rohmer, sabem que esse é o núcleo da cinematografia de Rohmer, os chamados contos morais. Não é? Há vários ciclos, o ciclo das estações, há o ciclo dos contos morais, e esses filmes são caracterizados pela sua atenção extrema ao cotidiano, ou àquilo que parece ser o cotidiano das personagens. Não é? Personagens absolutamente banais, jovens adolescentes que estão em férias, casais que se encontram na cidade, enfim, esses são os temas mais habituais em Rohmer. Bom, portanto, este filme não se parece com nenhum filme que tenham visto e também não se parece com nenhum outro filme de Rohmer, mas parece, por outro lado, com qualquer coisa que nós já vimos nos outros filmes todos de Rohmer. Há aqui uma aparente contradição que é muito interessante. Evidentemente, o cinema de Rohmer não é um cinema de vanguarda, não é um cinema experimental nesse sentido, mas é um cinema que está absolutamente disponível para a introdução de dispositivos, já referi isso, de dispositivos, de processos que não seriam expectáveis neste realizador. Portanto, se há algo a que este filme com que este filme se parece, isso não é um género, não é um tema, nem sequer é um estilo. E eu ia dizer que este filme parece com um excerto que eu ia precisamente dar-vos a ouvir do quarteto número 19 de Mozart, Köchel 465, o chamado Quarteto das Dissonâncias, porque é nesse nível de parecença que eu me queria situar. Um nível de parecença no plano puramente estético. Verdadeiramente, Rohmer é um pensador do estético. E é aí que nós podemos ou compreendê-lo ou não o compreender de todo. Que parecença há entre um filme e um quarteto de cordas de Mozart? Evidentemente, podíamos dizer, bom, o quarteto antecede em poucos anos 1789. Sim, muito bem. Há um termo que aparece muito nos escritos teóricos de Rohmer, que é a ideia de classicismo. Uma experiência clássica das artes. Mas o que ele quer dizer com o clássico aqui não é um termo de época, não é uma época, não é a época clássica, a música clássica, como nós, por exemplo, muitas vezes dizemos. O que ele quer dizer com isto é uma outra coisa que tem a ver com as questões da mimesis, da imitação, da relação da própria arte com a linguagem que a serve. É nesse quadro das linguagens artísticas que Rohmer se situa preferencialmente e é, portanto, aí que nós podemos encontrar a tal semelhança com o quarteto de Mozart. Eu tinha dito que há um certo ângulo em que nós podemos situar a preocupação de Rohmer com o estético em cinema. Atenção, o cinema de Rohmer nunca é um cinema estético no sentido, se quiserem, no sentido programático do termo. Nunca Rohmer apresenta um cinema programático, nunca ele apresenta um cinema que seja de alguma forma um manifesto de qualquer estética, mas ele apresenta sobre esta forma subtil do ângulo particular em que a beleza é captada. E qual é a beleza
que é captada. Não é a beleza cinematográfica. Não é a beleza própria do cinema. Não há para Romero uma beleza própria do cinema, como não há também uma beleza própria da pintura, uma beleza própria da música sequer. Não. O que há é essa relação com uma captação particular do belo. O cinema de Romero, portanto, não procura uma beleza cinematográfica. O que existe é este ângulo em que a beleza se manifesta no cinema como se poderia perfeitamente manifestar na música, ou na pintura, ou na literatura. E é aqui que Romero é um clássico, precisamente, ou o sentido do clássico em Romero ganha sentido. É que as fronteiras entre as artes são importantes para Romero, como sabem, em oposição a grande parte das teorias contemporâneas estéticas, onde a tendência para a dissolução dessa fronteira ou a tendência para julgar com a dissolução dessa fronteira ou com a sua mobilidade é uma tendência predominante. Romero, pelo contrário, entende que essas separações são importantes. E são importantes para saber o que é esse certo ângulo. O que é, por isso mesmo, esta questão muito terrível que persegue Romero, haverá beleza se eliminarmos esse ângulo particular que é sempre próprio de cada uma das artes. Haverá beleza se nós, de alguma forma, entendermos que o belo é qualquer coisa de migratório entre as artes. É algo que pode percorrer, entrar no nomadismo entre as diversas artes. Penso que a resposta de Romero é claramente não. Esta pergunta é, evidentemente, uma pergunta extremamente pertinente, ainda mais do que no tempo em que Romero escrevia nos Cahiers do Cinema, onde, enfim, a questão dos géneros artísticos era uma questão que estava em plena formulação. Nós hoje, de alguma forma, estamos numa era posterior a certos debates que foram muito importantes nesses anos. Romero também não os faz. Romero também não os prossegue. O que ele faz, evidentemente, é uma experiência estética do belo por meios cinematográficos. É exatamente isso, julgo eu, que ele procura e é essa a sua pesquisa. E este ângulo, este certo ângulo que Romero procura, o que é? De que é que estamos nós a falar? Estamos a falar de um uso singular dos processos técnicos do cinema, o raccord, o close-up. Estamos a falar de um uso particular da luz no sentido cinematográfico, ou no sentido fotográfico, se quiserem, do termo. Estamos a falar da utilização da cor ou do preto e branco. Não. Não é uma mestria cinematográfica que Romero procura. Aliás, quem conhece precisamente aqueles que são os filmes mais conhecidos de Romero, precisamente os Contos Morais, os Contos das Estações, sabe que essa virtuosidade cinematográfica é de uma tal subtileza que aparentemente ela não existe. Aparentemente não existe nada de virtuosístico no processo de filmagem de Romero. À primeira vista, também podíamos dizer, mas é a questão temática do cinema de Romero, é o cotidiano nos Contos Morais, é esta busca de dar também um sentido do cotidiano nas vivências de Grace,
ou do Duque, sobretudo de Grace, neste filme que vamos ver, e, portanto, esta experiência de uma revolução e do momento agónico da história europeia visto através do cotidiano, são estes processos que fazem esse certo ângulo. Também penso que não é isso o essencial. O tempo é muito importante, evidentemente. O tempo é muito importante no cinema em geral e o tempo é ainda, de outra forma, extremamente importante no cinema de Rohmer. Mas, em Rohmer, a busca do tempo e a busca de uma experiência do tempo é, de alguma forma, a inversão daquilo que muitas vezes nós encontramos no cinema. Ou seja, esta ideia de que o tempo que o cinema nos oferece é um tempo englobante. É um tempo que nos oferece um mundo. É um tempo que, de alguma forma, tem a sua coerência própria. Sabendo nós sempre que é um tempo que é a junção de diversas temporalidades, diversas dimensões do tempo narrativo, com o tempo fílmico, esses aspectos são bem conhecidos. Tudo isso, muitas vezes, no cinema, parece-nos visar uma espécie de coerência temporal do mundo. Nós estamos a ver uma obra cinematográfica e estamos perante um mundo que nos parece coerente. Durante aquelas 2 horas entramos, como se costuma dizer, entramos na história do filme, entramos naquele mundo. E isso é uma experiência, evidentemente, a certos níveis, muito satisfatória e, às vezes, muito bem conseguida. Mas, precisamente, em Rohmer não nos convida a entrar num mundo cuja coerência temporal tenha sido por ele previamente construída. Precisamente em Rohmer, o tempo está sempre ligado e intimamente ligado aos gestos, aos movimentos das personagens e também, e talvez em último lugar, mas talvez o mais importante ainda, às palavras, ao discurso das próprias personagens. Portanto, o tempo que nós nos apercebemos, a construção temporal que nos apercebemos em Rohmer, é sempre a construção temporal que acompanha cada uma das personagens. E cada uma das personagens vive num certo tempo. Poderão dizer, é um tempo psicológico. Mas em cinema, o tempo nunca é puramente psicológico. O tempo é um tempo fílmico, é um tempo visual. O jogo de Rohmer é um jogo que tem a ver com estas temporalidades que são sempre independentes, estas dimensões de vida no tempo. Todos nós vivemos no tempo, mas esta vida no tempo está presa aos gestos das personagens. Não é um tempo abstrato, não é um tempo coletivo. E isto é espantoso para o filme que vamos ver, porque precisamente o tema, aparentemente, do filme, sendo a Revolução Francesa, é, por excelência, o tempo coletivo. É, por excelência, o tempo ideológico, o tempo político. Não é? Estamos diante desse tempo coletivo, de um daqueles momentos da história em que só parece haver tempo coletivo e todo o tempo individual, todo o tempo subjetivo se submete a esse tempo coletivo. Ora, o que Rohmer nos dá a ver é, dentro de uma coerência espantosa da sua estética, é precisamente a temporalidade que está presa aos gestos das personagens. O tempo existe sempre neste filme pelo gesto, pela gestualidade das personagens. Houve acusações, enfim, de uma visão reacionária deste filme, referi isso há pouco já, nas reações em França ao filme, uma visão reacionária sobre a Revolução. Eu penso que é uma acusação absurda, porque o filme não toma propriamente uma posição precisamente sobre esse tempo político. O filme
dá-nos posições que nascem do tempo que ele próprio brota dos gestos das personagens. Faço-me entender? Ou seja, o tempo que nós estamos aqui a assistir é um tempo vivido, é um tempo, portanto, inapelavelmente perdido. Estas personagens viveram há 200 anos, ao contrário do tempo histórico, que é, pela sua abstração, um tempo que nunca perdemos, que está nos manuais, que está na história, etc. Mas esse não é o tempo que interessa a Romero. E, portanto, é este tempo muito mais secreto, muito mais impalpável, quase desaparecido, evidentemente. É esse objeto desaparecido, a vivência temporal destas personagens, que interessa a Romero. Romero, portanto, filma indícios de tempos. Os tempos são plurais e ao longe nós vemos o tempo histórico. Vemos ao longe o tempo histórico. E vemos-lo também nos tais, e era esta questão que eu também queria chegar, vemos-lo nos tais, eu vou chamar cenários por comodidade de expressão, mas não o são. Vemos-lo nas tais, no tal enquadramento cénico em que as personagens se movem. Eu diria, e estou a arriscar a interpretação, mas eu diria que as personagens movem-se num tempo de que nós temos indícios, enquanto que aquilo que é o cenário e aquilo que é o nosso conhecimento da história, isso não é um indício, isso é, digamos assim, uma narrativa, um registro. Algo que existe registado, algo que foi narrado, que nos chegou por essa narrativa, e, portanto, isso está lá, mas está perfeitamente diferenciado em relação ao movimento das personagens. E é por isso que o filme é perturbador. A maior parte dos realizadores hoje se utiliza para nos dar aquela ilusão de que estamos diante de um mundo verosímil, que estamos diante da própria verosimilhança da experiência do mundo, em que os movimentos das personagens, as suas palavras, os seus gestos, são verosimilmente parte daquele mundo. O mundo, imaginem, o mundo futuro, ou o mundo histórico também. Conhecem Hollywood, tudo é possível, não é verdade? Todos os mundos são possíveis. É possível filmar, hoje em dia, através dos recursos digitais de que Romero se utilizou, qualquer mundo. E aqui a resposta é: Romero utiliza estes meios, mas não quer filmar um mundo. Ele não quer filmar um mundo. Portanto, o mundo com a tal ligação, que é impossível, de alguma forma, separar entre seres humanos e o contexto em que os seres humanos encontram o seu próprio significado existencial. Não é? Bom, e Romero, com esta espantosa subtileza, diz-nos: este mundo que vão ver está perdido. Este mundo não está diante de nós, nunca o iremos reconstituir, senão de uma forma grotesca. E eu sei, porque já vi entrevistas de Romero, que ele está-se a referir a Hollywood e está-se a referir a uma série de experiências cinematográficas hiperrealistas, etc., não é? Precisamente apostam nessa reconstituição dos mundos. E, portanto, ele é muito irónico, diz: não, o cinema não visa propriamente reconstituir um mundo, seja ele qual for. Um mundo, reparem, um mundo implica não um certo ângulo, a tal expressão do Romero que eu vos citei, mas todos os ângulos possíveis, não é? E os processos digitais dirigem-se para esta virtualização dos mundos, que é no fundo o quê? Que é no fundo a disponibilização de todo e qualquer ângulo
de percepção que esse mundo comporta, tal como o nosso próprio mundo. O nosso próprio mundo comporta ângulos de percepção que neste momento alguns deles estão no chão acessíveis, mas outros não nos são acessíveis, mas nós sabemos que eles estão aí, à nossa volta. Não é? E, portanto, esses ângulos poderemos ir ocupar o seu espaço daqui a pouco, e ao seu ponto de vista, vivemos no mundo. O mundo é precisamente esse todo quase metafísico, estranhamente, embora o real é metafísico nesse sentido, esse todo de ângulos de percepção, alguns estamos neles, outros poderemos estar ou não estar, a outros nunca acederemos, provavelmente, mas eles existem. Bom, esta ideia do mundo, esta corrida a que o cinema parece ter entrado, não é? De aceder à construção de mundos, para Rohmer, penso que ele não considera isso já parte do cinema, mas uma outra coisa, evidentemente com a sua dignidade, com provavelmente o seu papel histórico, técnico e até estético, mas isso não será o cinema na perspectiva de Rohmer. Bom, falando um pouco, quando virem as cenas de exterior de L'Anglaise et Le Duc, verão que elas são constituídas por pinturas. E quando digo pinturas, não são cenários. Portanto, não obedecem a princípios cenográficos de estúdio, se assim quiserem. Rohmer convidou um pintor, um senhor que, aliás, o nome é muito curioso, porque evoca um pintor do século XVIII, quer dizer, Jean-Baptiste Marot. Jean-Baptiste Marot é um pintor hoje vivo, francês, que Rohmer convidou para realizar 37 telas. São telas. Não é? São telas. Algumas dimensões variadas, mas sempre telas. Portanto, estamos dentro, enfim, dos princípios clássicos da pintura. Não é? A pintura obedece a uma delimitação espacial, a uma finitude, não é? Específica, etc. Ora, o que nós vemos nas cenas de exterior do L'Anglaise et Le Duc são essas telas. E essas telas, evidentemente, são imediatamente detectadas pelo nosso olhar como tal, e não como reconstituições digitais das ruas de Paris do século XVIII. Estamos a ver telas. Evidentemente, telas que evocam, de alguma forma, a Paris do século XVIII, que em grande parte já não existe, porque o barão Haussmann, não é, no século XIX, enfim, modificou radicalmente Paris, com os boulevards, etc. E, portanto, a Paris do século XVIII hoje, em grande parte, não existe. Mas essa também, eu diria que essa não foi a principal motivação de Rohmer, não é? Haveria outras formas de resolver o problema, não é? Portanto, não é a reconstituição histórica de uma cidade que já não é tal qual, não é isso que está a preocupar Rohmer. O que Rohmer nos quer mostrar é outra coisa. É esse certo ângulo, e esse certo ângulo pertence às artes. E, portanto, evidentemente, a escolha é muito clara, é a pintura que deve estar ali e é uma certa pintura que deve ali estar, e é isso que nós vemos. Leio-vos um outro excerto de um texto de Rohmer, porque ele diz muito melhor do que eu posso dizer estas coisas. Cito: disse Leibniz que nada é mais agradável
que a maravilhosa harmonia da natureza e uma simples evidência. Fim de citação de Leibniz. E continua Romer. Com essa frase, faz-se a ponte entre a música e o mundo, com o qual ela mantém não só relações de imitação, mas de analogia. A revolução copernicana consistirá no facto dessa harmonia, a partir de 1750, se relativizar. Ao invés de brotar do mundo, ele mesmo, e de se expandir para a música, que é a sua expressão e reflexo, a harmonia vai nascer diretamente da música e forjar a ideia, a visão que temos do mundo. De realista e espirituosa, a música, como a filosofia, vai passar a idealista e agnóstica. E depois, mais à frente, ele diz uma coisa que também me parece importante. O que faz a verdade de um quadro, por exemplo, de Cézanne, não é a pseudo-adequação ao modelo, é a marca que ele traz em si da operação pela qual o pintor o percebe. O espírito da música transforma-se completamente e vivemos até hoje sobre o influxo dessa revolução. Assim como, em política, sob o espírito da Revolução de 1789. E em filosofia, sob Kant. Fim de citação. Bom, temos aqui, penso eu, muito melhor do que eu poderia alguma vez dizer, o essencial daquilo que Romer nos vai mostrar neste filme. Primeiro, as relações entre uma arte e o mundo não são relações de imitação, ou privilegiadamente de imitação, mas de analogia. De analogia. Os quadros do pintor que Romer convidou não imitam a Paris de 1790. Mas têm uma analogia com essa Paris. Portanto, tudo aquilo que não é da vivência temporal das personagens, daquilo que é extremamente humano, e o humano é aquilo que preocupa sempre Romer, em qualquer um dos seus filmes. Tudo aquilo que não é do estrito humano existe numa analogia. A analogia, como sabem, a analogia é uma operação complexa. Não é? Ao contrário da imitação, que tenta ocultar a sua complexidade, porque ela também a tem, e Platão sabe isso muito bem, ao contrário da imitação, a analogia exibe as suas operações. No fundo, de ligação entre um dado tipo de objeto e outro tipo de objeto. Não é? Por exemplo, um objeto ideal e um objeto sensorial. Portanto, a analogia mostra-nos todo o artifício que é preciso para que ela exista. E nós vamos ver, precisamente, essa analogia perfeitamente demonstrada neste filme. Eu não quero prolongar-me muito mais, só queria terminar dizendo o seguinte. O que é que nos perturba e nos encanta simultaneamente nesta Paris pintada que Romer nos oferece? É que esta Paris pintada é também filmada. É também filmada. Sem que essa filmagem tente animar o que é a pintura. Sem que a filmagem tente, de alguma forma, fazer passar o que é pintado do domínio da analogia para o domínio da imitação. Ora, segundo Romer, o pincel desfigura menos do que a câmara de filmar. Afirmação também muito curiosa. O pincel desfigura menos do que a câmara de filmar.
Rohmer não tenta corrigir os vários planos desfigurados, se quisermos assim, que estão implícitos no seu filme. E que toda a imagem filmada é. Ele tenta antes fazer dessa filmagem um certo ângulo que nos dá a luz do século XVIII. E eu tinha intitulado precisamente aqui hoje a minha intervenção com esta ideia. Filmar a luz do século XVIII. Filmar a luz do século XVIII. Não filmar o século XVIII. Não filmar a Paris do século XVIII. Filmar a luz do século XVIII. O que é a luz do século XVIII? Bom, o que é a luz do século XVIII? A luz do século XVIII enfim, poderão dizer, a pergunta é absurda. Ou é, por outro lado, absolutamente óbvia. A luz do século XVIII é, de alguma forma, a nossa luz. A luz que entra aqui hoje. Por um lado, esta luz é, portanto, uma luz que nos é acessível pela nossa experiência humana. Não se esqueçam, Rohmer fala, antes do mais, da experiência humana. Essa luz é-nos acessível, mas é também uma luz da qual nós temos uma espécie de presença indicial, metonímica, nas artes do tempo. Portanto, a luz do século XVIII é uma luz, digamos assim, algo complexo, na medida em que provém de várias fontes. Provém da fonte da nossa experiência mais íntima e ao mesmo tempo mais sensorial, e provém, por outro lado, da nossa relação com a história da arte. A história da arte é um domínio em que, eu devo dizer, considero que Rohmer é talvez o realizador na história do cinema, talvez o maior conhecedor. Arrisco-me a dizê-lo, posso estar errado, mas é pelo menos um grande conhecedor da história da arte. E notem, a história da arte, com tudo o que ela de problemático hoje em dia nos apresenta, evidentemente. Portanto, mas a história da arte interessa a Rohmer não no sentido erudito, não nesse sentido cumulativo de referências, mas no sentido indicial. O que é que um quadro do século XVIII, falámos aqui, a propósito, curiosamente, de Sokurov, falámos aqui de alguns pintores do século XVIII, mas numa perspectiva muito diferente desta, até. Mas, precisamente, é óbvio que esses pintores do século XVIII são uma das fontes que nos dão acesso a esta luz do século XVIII. Quer dizer isto que, se eu falo de uma luz que está, por uma metonímia muito particular, presente neste filme, eu estou a dizer que a luz de Rohmer não nos transporta metaforicamente para esse mundo. Como sabem, metáfora quer dizer transporte. Deslocação. No plano da significação. Portanto, Rohmer não nos transporta metaforicamente para esse mundo, para a Paris revolucionária. Ele põe-nos numa espécie de contiguidade, de vizinhança, construída, estética, tal como quando estamos no Louvre, diante do Jean-Baptiste Corot, que é o quase homónimo do pintor dos 37 quadros que Rohmer encomendou para este filme. Quando estamos diante de um quadro de Corot no Louvre, nós estamos numa contiguidade, estamos numa aproximação que, por mais estudiosa, atenta e penetrante que seja, nunca deixará de ser essa contiguidade, essa proximidade. Nunca será outra coisa. E, portanto, se é proximidade, se não é entrada no tal mundo outro, então é estética. É sempre estética. Romper, precisamente,
essa linha intransponível entre nós e o objeto artístico, isso é o fim do estético. E essa consciência percorre este filme inteiramente. Há uma linha que não é apenas uma linha de separação, uma linha trágica quase, de separação, com esta luz do século XVIII, há uma linha que nos leva esteticamente a essa luz. Portanto, Rohmer não filma como se fosse o século XVIII, diria eu. Rohmer não filma como se pudesse trazer-nos ao século XVIII. Ele filma uma luz. A luz é de todos os tempos, mas também foi do século XVIII. É este o sentido estético da luz em Rohmer. A luz é de cada vez a mesma e é diferente. Este é, portanto, um filme sobre a transformação do mundo. É um filme sobre a transformação do mundo. Claro, está lá a Revolução. Por muito que muitos deem o período de 200 anos que decorreu da Revolução Francesa como encerrado. Isso é outra, podíamos entrar numa discussão agora muito longa sobre o encerramento desse mundo, não é? Da universalidade dos direitos, da igualdade, da fraternidade, não é? E da liberdade. Não é? Questões, evidentemente, a que Rohmer é atento. Não estou a dizê-lo. Não estou a dizer que ele é político nesse sentido. Mas, portanto, este é um filme sobre a transformação no sentido luminoso da luz. A luz é uma transformação constante. Não é? Constante. Portanto, a transformação histórica está lá, a transformação social, a transformação económica, a transformação que implica o fim do predomínio da nobreza, enfim, a ascensão de uma nova Europa. Tudo isso está neste filme, mas o que Rohmer nos diz é que o mais importante é saber como é que a luz transforma o mundo. E isso, ele diz, aliás, não diz, mas digo eu neste caso, isso o cinema tem pelo menos esse privilégio. Pela relação entre luz e movimento, o cinema ajuda-nos a pensar como é que a luz transforma o mundo, e é isso que ele pensa, e as outras transformações estão sempre mergulhadas nessa luz. Muito obrigado.